Olá, 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 boa tarde. Boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um Forças do Brasil aqui pela TV 247, neste sábado, dia 4 de maio de 2024. E estamos hoje gravando esse programa na sexta-feira à tarde, por conveniência de agenda. Então, são essas as nossas condições do nosso programa hoje. Muito bem-vindos todos e todas. Muito prazer por nos prestigiar, muita honra neste momento. E eu queria dizer que hoje é um Forças do Brasil especial. Hoje nós vamos conversar com e já está aqui no nosso estúdio, já está aqui na nossa frente, como vocês estão podendo ver, o Alisson Mascaro, doutor Alisson Mascaro, e eu queria lhe dar as boas-vindas e uma boa... Bom, como esse programa vai ao ar às 18 horas, já uma boa noite neste sábado, Alisson Mascaro. Um prazer recebê-lo, uma honra, um privilégio tê-lo aqui para conversar conosco sobre sociologia do Brasil. Caríssimo Mário Vitor, é uma honra, uma alegria, um prazer estar com você que tem uma trajetória tão especial, tão ímpar no jornalismo, nas comunicações. Para mim é uma especial satisfação nesta tarde e noite estar com você, estar com seu público no Forças do Brasil. Que alegria! Legal, ótimo. Vamos lá. A gente tem muito o que conversar e temos pouco tempo para conversar, cobrir tantos temas. O Alisson Mascaro, ele é professor de Direito, é jurista, é um filósofo do direito e advogado, professor da Faculdade de Direito, a sacrossanta Faculdade de Direito do Sacrossanto Largo de São Francisco, é doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. E aí tem uma longa carreira e uma extensa carreira também em diversas instituições, tanto no ensino quanto na pós-graduação, no ensino na graduação e na pós-graduação, e na coordenação, na orientação de diversos cursos, pesquisadores, enfim, tem vários livros publicados, entre eles, o mais recente, salvo engano, é este sobre o qual nós vamos falar agora. Nós arranjamos uma boa desculpa para conversar, que não poderia haver desculpa melhor, que é o livro Sociologia do Brasil, que está sendo lançado pela editora Boitempo. É esse o livro que está sendo lançado, e nós estamos compartilhando aqui a capa dele aí para vocês poderem também perceber. Sociologia do Brasil, aqui está no site da editora Boitempo, custa R$ 51,30, não é? Dá para priorizar esse livro entre as suas prioridades, as suas compras aí. É o Sociologia do Brasil, que está sendo lançado pela Boitempo. Então, é esse aí. Quem quiser pode encomendar em outras livrarias, em outros sites, não é? E isso pode ser encomendado, claro, também nesses outros locais. Eu ia fazer uma leitura do texto de introdução, Alisson, mas eu resolvi não falar nada que tivesse a palavra juspositivismo. Essa palavra juspositivismo, a gente vai falar sobre ela ao vivo aqui. Então, e a gente vai tentar explicar do que se trata ela. Se você está nos assistindo, por favor, dê o seu like, curta aí a transmissão do YouTube, aperte o joinha, vamos entorpecer o algoritmo para que ele nos projete mais ainda em termos de alcance e engajamento. Se você quiser, você pode tornar-se membro solidário da TV 247, você pode também se tornar
assinarem Brasil247.com/apoio, pode doar pela chave Pix, @brasil247.com.br. Está tudo aqui no rodapé, ó. Você pode mandar super stickers, super chats, pode mandar... infelizmente, não pode mandar hoje comentários para serem lidos ao vivo, mas a área de chat está aberta para vocês trocarem impressões e comentários a respeito do conteúdo da conversa de hoje. Alisson Mascaro, por favor, por que Sociologia do Brasil? Por que é importante falar sobre Sociologia do Brasil? Do que se trata esse livro? Qual é o plano desse livro? Por favor. Meu caríssimo Mário Vitor, que alegria mais uma vez aqui poder falar a você e falar do livro que está saindo, ele está recém saindo da gráfica e no dia 11 agora de maio, sábado à tarde, haverá o lançamento oficial do livro na livraria Tapera Taperá, na Avenida São Luís, no centro de São Paulo, próximo à Praça da República. Então, quem acompanhar esta entrevista aqui agora, neste sábado, ou por esta semana, antes do dia 11, está convidado e convidada para acompanhar esta sessão de autógrafos, uma conferência minha também, na livraria Tapera Taperá, na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo. E já anunciando que no dia 17, no dia 18, daqui 2 semanas, eu farei o primeiro lançamento fora de São Paulo, no Recife. Portanto, o nosso pessoal de Pernambuco, do Nordeste, também já convidados. Depois começa aí uma jornada nacional de lançamentos. Pois bem, eu diria que a reflexão sobre a sociologia do Brasil me vem por 2 razões. A primeira delas é que, em todo o desenvolvimento das minhas ideias, das minhas reflexões, sempre o plano da sociedade foi uma ocupação muito imediata das minhas leituras teóricas, das minhas postulações para compreender a sociedade. Então, é um desdobramento esse livro de outras obras com as quais eu também lidava e tratava da questão da sociedade. Eu tomo a liberdade de lembrar de Sociologia do Direito, que é um livro meu, da editora Gen Atlas, que se ocupa de pensar o direito na sociedade. Mas um outro dado fundamental que também me anima para chegarmos a esse momento com Sociologia do Brasil é o fato de que é fundamental e incontornável pensarmos o Brasil. E quando eu digo deste pensamento social a respeito do Brasil, isto se deve ao fato de que boa parte das nossas teorias, boa parte das nossas leituras, não se ocupa diretamente do Brasil. Infelizmente, o nosso país, bem como muitos outros países do mundo, do continente americano, de outras regiões do mundo, ainda tem uma leitura de mundo muito enviesada por aquilo que foi considerado um dia a teoria das metrópoles. Então, o que fazia sucesso na Europa, o que fazia sucesso na França, na Alemanha, na Inglaterra, hoje também nos Estados Unidos, acabou sendo um padrão importado por outras regiões do mundo, de tal modo que, infelizmente, quantas e quantos, numa sociedade como a brasileira, conhecem mais de pensadores estrangeiros do que propriamente sobre os pensadores do Brasil. Isto é uma lacuna, isto é uma tragédia de uma história colonial de nosso país e da nossa intelectualidade. Então, um aspecto, um horizonte que me moveu a escrever Sociologia do Brasil é, de fato, de ocupar um espaço incontornável a respeito daquilo que é o pensamento sobre nossa realidade. Só que também eu me ocupo de escapar, de nos libertarmos de um outro problema, de um outro vício, que ele é muito recorrente em quem tenta pensar o Brasil a partir dos seus próprios marcos, que seria o vício de uma espécie de incorporação das leituras exóticas que o próprio estrangeiro tem em relação a nós e que nós passamos a olhar com mirada própria nossa a partir também desse olhar estrangeiro. Então, o Brasil, o país do carnaval, o país do futebol, país da alegria, país das pessoas cordiais. Isto tanto é um carimbo que o exterior bate no Brasil, quanto é um carimbo que também brasileiros e brasileiras batem em si próprios, imaginando que, de fato, aqui está a especialidade do Brasil, aqui está a originalidade do Brasil. Então, é um país de gente cordial, um país de gente que se dá no nível dos afetos mais do que
propriamente da racionalidade contratual. Outros, então, vão louvar, até dentro da sociologia, o fato de que o Brasil é um país mestiço, é um país de uma certa concórdia de raças, pela leitura dessa gente, e então haveria aqui uma especialidade do Brasil. Eu também quero, neste livro, organizar uma plataforma de pensamento para evitar tanto, então, agora, dois lados. Um deles é pensar o Brasil a partir de olhar externo, apenas externo, ou pensar o Brasil a partir de um folclore criado e imaginado ou reelaborado dentro do próprio Brasil, mas a respeito de, eu diria, quadrantes ou estruturas gerais que fariam do nosso país uma sociedade pitoresca. Então, seria a sociedade das pessoas cordiais, seria a sociedade de bronze, como alguns sociólogos também disseram, com a mistura de raças e, portanto, tendente a uma certa concórdia, para evitar essa coisa de que o Brasil é o país do tico-tico no fubá, da jabuticaba, da Chiquinha Gonzaga e coisas mais. É preciso pensar cientificamente qual é esta sociedade brasileira. Como se dá essa estrutura? E aí, meu querido Mário Vitor e vocês que me acompanham, nós vamos descobrir, e eu insisto com isso no livro, de que nós temos coisas que são específicas nossas, é a nossa história, é a nossa formação. Basta olharmos para os vizinhos de América Latina, da Argentina até o México, para irmos mais longe. Existe uma miríade de países que se parecem conosco e, ao mesmo tempo, não se parecem a dar de pronto aqui a dimensão da diferença da língua. Fomos, desde 1500, colonizados por Portugal. Tantas outras sociedades foram colonizadas pela Espanha. Quem olha de muito longe, quem olha a partir de uma mirada, eu diria, inglesa, francesa, alemã, poderia dizer tudo mais ou menos a mesma coisa. Povos da América Latina colonizados por dois países da Península Ibérica. Mas para nós já temos aqui uma diferença em relação a quem não fala a nossa língua, embora, por outros ângulos, nós temos uma plena igualdade com estes outros países de pobreza e, ao mesmo tempo, riqueza, exploração de classe, uma série de dimensões que são entraves à nossa história, mas também potenciais da nossa história. Então, o que eu insisto com este livro, que agora está sendo lançado, é que o Brasil tem coisas que são próprias do nosso próprio país, mas também tem coisas que são muito próprias de todas as sociedades periféricas do mundo, colonizadas originalmente por metrópoles europeias, mas pior que isto, ou melhor que isso também, isto aqui é só uma inferência, nós também temos contradições que, num certo nível, são iguaizinhas às contradições dos Estados Unidos, da Europa, porque também aqui no Brasil, a nossa sociedade é uma sociedade capitalista, de um modo diferente, eventualmente, daquele dos Estados Unidos, que é uma nação imperialista. Somos uma nação submetida ao imperialismo, e isso já faz toda a diferença. Mas lá existem classes sociais, aqui existem classes sociais. Por lá existem arranjos de exploração e dominação, por aqui também existem arranjos de exploração e dominação. Então, pensar o Brasil é tanto pensar aquilo que é específico nosso, que eu uso com uma linguagem do marxismo, inclusive, chamando a isso de formação social. O Brasil é uma formação social única, singular, não é igual à Argentina, que é o segundo maior país do Cone Sul, em termos de tamanho, eventualmente também de população ou economia. Nem igual somos à Argentina. Falamos português, lá se fala espanhol, mas, ao mesmo tempo, somos iguais à Argentina e somos iguais à França, somos iguais à Inglaterra, aos Estados Unidos, ao Japão, porque nossas sociedades são capitalistas. Então, pensar o que é nosso só nosso e o que é nosso geral nos dá, inclusive, a possibilidade de, a partir desse entendimento, se assim o fizermos bem, entendermos que a nossa transformação passa um pedaço por nós mesmos e outro pedaço por uma estrutura geral de transformação das sociedades do mundo, porque, efetivamente, um problema do pedaço do Brasil é o Brasil, e um outro grande pedaço do nosso problema social é o mundo. Muito bem. Para você que está nos acompanhando, esse livro, por que esse livro é importante? Ele é importante porque, se você quiser ter acesso a uma organização da interpretação sobre as diversas teorias sobre o Brasil, feitas pelos clássicos e depois desenvolvidas por diversos estudiosos,
ao longo dos diversos eventos históricos do século XIX, fim do século XIX e século XX, e século XXI, você terá organizada uma leitura sobre esses eventos a partir desse livro. Na verdade, ele pode ser uma boa introdução para o conhecimento de uma sociologia do Brasil. Então, ele é relevante nesse sentido também, não só para trazer os teóricos do Brasil, para também trazer as diversas interpretações do Brasil que são oferecidas pelos grandes clássicos, não é? Das diversas linhas de pensamento. Para falar em linhas de pensamento, você destaca 3 linhas de pensamento. Então, eu queria que você... E essas 3 linhas de pensamento organizam o livro. Elas são, vamos dizer assim, a linha condutora dessa caminhada pelo esse labirinto do que é o Brasil. Então, gente, é uma oportunidade conhecer o Brasil através dessa condução realizada pelo Alisson Mascaro. Quais são essas 3 linhas, professor? Mário Vitor, eu escrevi este livro organizando exatamente 3 linhas de explicação sobre o Brasil, porque eu sempre percebi nos alunos, alunas, pesquisadores, leitoras e leitores de modo geral, que quando alguém quisesse compreender melhor a sociedade brasileira, ele ou ela tinha um acaso de chegar à sua frente um livro, então, ou ir a uma biblioteca, e por lá havia uma miríade, e há uma miríade de livros e autores e autoras tratando a respeito do Brasil. Então, alguém pega, por um acaso, um livro, e por lá existe uma explicação sobre o Brasil. E se, por um acaso, pega um outro livro, essa pessoa olha um livro com o outro e diz, essa explicação é mais ou menos igual a outra, essa aqui difere da outra, por causa disso e daquilo. E estas explicações gerais sobre o Brasil, os chamados intérpretes do Brasil, assim, a nossa tradição intelectual consagra a expressão sobre quem pensa o Brasil, intérpretes do Brasil, essas leituras, elas são muito variadas. Existem dezenas de teóricos e teóricas de grande expressividade para pensar o Brasil, e, eventualmente, se nós quisermos estender a quantidade de teses, pesquisas e gente que se ocupa do tema, isto vai para centenas, quem sabe milhares de obras tratando a esse respeito. E isto quase que soterra você que me acompanha, leitor ou leitora, para a perspectiva de tentar compreender a realidade brasileira, porque é muita gente, eventualmente alguém pensa mais ou menos igual a outra pessoa, mas discorda naquele ponto específico, e aí as pessoas se indagam, mas que é esta igualdade, que é essa diferença, que são estes caminhos? Pois bem, eu escrevi e escrevo já há muitos anos uma postulação que desenvolvi 20 anos atrás, de que o pensamento geral sobre a sociedade contemporânea, desde o século XIX até o século XXI, portanto, esses 200 e poucos anos de sociedade contemporânea, no Brasil e no mundo, todas as formações, todas as modulações, todos os modos de pensar, a sociologia, a filosofia, as teorias das ciências humanas, de modo geral, sempre são um de 3 caminhos. Esta minha postulação hoje é muito utilizada, muita gente repercute essa minha leitura, que é uma proposta que eu faço de organização sistemática sobre os pensamentos da atualidade, desde o século XIX até hoje. Eu proponho que o pensamento contemporâneo sempre é um de 3 caminhos. Então, a pessoa que está aqui me acompanhando, você que me acompanha, você que leu um livro, você que ouviu alguém pensar sobre alguma questão da sociedade no Brasil e no mundo, via de regra, este pensamento ele se encaixa em um de 3 horizontes. Estes horizontes, é claro, dentro deles, existem autoras e autores que variam algumas questões entre si. Quando eu vou falar, daqui a pouco falarei que um desses horizontes é o liberal. É muito raro encontrar 2 liberais iguais, porque um dá mais ênfase para uma questão, o outro dá mais ênfase para outra questão, como também é muito raro encontrar 2 marxistas iguais, porque alguém ressalta mais um ponto, alguém ressalta mais outro. Se eu der uma afastada, se eu der um passo para trás, sem olhar tanto a pequena diferença entre o autor tal e qual,
Se eu olhar um quadro geral, eu perceberei que há um liberal aqui, outro liberal lá, outro liberal lá. Então eu poderia dizer que eles todos, elas todas, compõem um caminho geral que se pode chamar de liberalismo. Eles são, esses liberais, diferentes dos marxistas, que embora tenham diferenças entre si, a lembrar, porque até para quem não conhece o marxismo, existem pérolas cultivadas entre os marxistas, que alguns tomam como piada, outros tomam até como motivo de briga e discussão, mas quem já não ouviu falar de divergências interpretativas entre trotskistas e stalinistas? Então, por muito tempo da história, isso foi causa, inclusive, de flagelos, perseguições, brigas, dissensões. Mas se eu tomar um passo para trás, eu olharei para este debate e direi: essa gente parte do pressuposto de que existe um modo de produção que é capitalista, um tem uma estratégia de superação disso, outro tem outra, mas eles estão postulando superações do modo de produção, diferente do liberal. O liberal olha o sistema, o modo de produção, e diz: esse sistema é correto, eu preciso aperfeiçoá-lo, mas não transformá-lo. Então, dando um passo para trás, olhando do alto da montanha, eu proponho, e não olhando cada árvore em específico, eu proponho que haja 3 caminhos do pensamento contemporâneo. O primeiro desses caminhos é o caminho liberal. Para quem é do direito, existe um palavrão, o Mário Vitor falou dele agora há pouco aqui, que é o equivalente a falar liberal, só que no ângulo dos juristas, este palavrão é juspositivismo. Juspositivismo quer dizer quem olha a sociedade tomando por métrica o direito posto pelo Estado, ou seja, o respeito às instituições. É preciso defender a ordem, as instituições, as leis postas. Juspositivismo é jus de direito, positivo quer dizer posto, imposto. Então é preciso defender o direito posto, o Estado, a ordem, os tribunais. Essa é uma leitura liberal. Resumindo para termos não jurídicos, para termos da economia, da ciência política, da sociologia de modo geral, é o horizonte de mundo liberal. A ordem é esta ordem é capitalista, ela é desejável, nós precisamos apenas aperfeiçoá-la, melhorá-la. Então eu diria que o bloco mais comum de leitura de mundo, em qualquer sociedade, desde o século XIX até hoje, é esse bloco liberal. Não é uma exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, as universidades são majoritariamente liberais. Na Europa também, o pensamento intelectual é assim. Claro, existe uma experiência do liberalismo estadunidense que não é a mesma do liberalismo francês, inglês, italiano, espanhol, português, alemão, etc., e também não é a mesma do liberalismo brasileiro. No entanto, são leituras de mundo que se organizam por defender a sociedade como está. Não quer dizer que se defenda totalmente sem nenhum ponto de correção. Muitos liberais querem fazer uma crítica pontual a estas circunstâncias de agora. Por exemplo, os neoliberais, de que nós tanto escutamos, eles dizem: a sociedade é esta, capitalista tem que ser assim, mas é preciso acelerar as privatizações. Eles têm algo a propor. Este algo, via de regra, é uma postulação que ofende, inclusive, a qualquer pessoa de pensamento crítico, mas é uma postulação de que eles querem reformar a sociedade, que eles querem transformar um certo pedacinho da sociedade para manter o fundamental, para manter o estrutural. Então, no livro de Sociologia do Brasil, que é este aqui, eu quero propor que a leitura mais tradicional, que é feita desde o século XIX, quando nem havia sociologia ainda, mas já havia pessoas interpretando o Brasil, já havia teóricos que, com as ferramentas que tinham na mão, queriam interpretar a realidade nacional. A leitura mais tradicional é esta do liberalismo. Então, os liberais tentam imaginar que a sociedade brasileira ela é capitalista, ela deve se afirmar de modo capitalista e as instituições devem ser respeitadas. Defesa da propriedade privada, não pode haver ocupação de terra, não pode haver greve que abale a estrutura da empresa, deve-se respeitar a segurança dos contratos. Todo esse conjunto de mantras é muito típico dos liberais. E então eu vou explicando no livro para todas aquelas e aqueles que eventualmente vêm em uma biblioteca de explicações sobre o Brasil e ficam impressionados por perguntar: é muita gente, o que essa gente está pensando? Eu digo que um grande caminho dessa gente sempre está no pressuposto de que o Brasil deve aperfeiçoar a sua ordem, as suas instituições. O Estado deve ser reformado para que não haja corruptos dentro do Estado. Observemos nós como coisas do tipo Operação Lava Jato soam como
um ouro para o ouvido dessa gente liberal que diz: o Estado não pode ter corruptos, o Estado tem que ser imparcial, o Estado não pode atentar ao interesse das pessoas, a lei está acima de tudo. Quantas coisas mais são discursos que existem agora no século XXI, mas que, se nós remontarmos, eles perpassaram o século XX inteiro. Lembremos nós de Carlos Lacerda, UDN, essa visão de mundo. Eu posso até dizer que Carlos Lacerda não era um sociólogo, não era um grande intérprete do Brasil, e tampouco um deputado da UDN, um líder político da UDN fosse um teórico do Brasil. Mas nós, como também a Lava Jato, não produziu nenhum teórico, enfim, em específico, dado que quase que produziu, era composta a Lava Jato de pessoas analfabetas, como bem sabemos por aí, pessoas que falam conge e coisas parecidas. Pois bem, o Mário Vitor disse alguém um dia aí da Lava Jato, Edith Piaf, que era deve ser uma menina do Paraná, mas ele queria falar da cantora francesa, enfim, mas deve ser uma Edith Piaf, uma piazinha Edith. Então as pessoas têm dificuldade por ter um repertório intelectual. Mas quando expressam uma forma de pensamento, essa gente, via de regra, essa gente da Lava Jato, essa gente da UDN, essa gente do passado, expressa uma postulação de mundo liberal. A ordem é essa, o Estado é esse, deve-se respeitar o contrato. Portanto, ligas camponesas, MST, MTST, gente que toma propriedade dos outros, toda essa gente deve ser abominada, porque aqui o que importa é a defesa da ordem liberal. E se nós remontarmos bem ao passado, é aí que eu começo o livro, inclusive, falando dos pioneiros, nós vamos ver que antes de haver sociologia bem sistemática, a ciência que os séculos XIX e XX cultivou, antes de haver uma sociologia sistemática, já havia intérpretes do Brasil propondo postulações liberais. E, eventualmente, uma das figuras mais impressionantes para falar a esse respeito é Rui Barbosa, que falava, em termos gerais, sobre a defesa de um Estado imparcial, a defesa da ordem das leis contra o interesse dos homens, ou algo assim. Falava o mesmo que a UDN e o mesmo que a Lava Jato. Só que para nós, hoje, no século XXI, não nos soa que Rui Barbosa pudesse ser alguém que nós emparelhássemos com Sérgio Moro, inclusive porque Rui Barbosa era um filólogo e um linguista de altíssima monta e capacidade, e jamais falaria conge, Massachusetts e quaisquer coisas desse nível, de Piaf e qualquer coisa assim. Então, nós não soa como sendo plausível fazer uma linha desse modo, mas incrivelmente é. A política financeira do Rui Barbosa, do encilhamento, era uma política da defesa de não ter déficit fiscal no país, do orçamento fechado para pagar contas, de não investir na industrialização do país. Então, se nós formos observar, este é um jeito de pensar, que é um jeito muito aderente à lógica da burguesia, que quer receber seus dividendos do Estado, quer poder explorar sem muita crítica. Então, o primeiro dos caminhos que eu vou enfileirando, isso vai dando um guia de conexão a você, leitor, é de que existe uma história do Brasil que, desde o século XIX, já produz intelectuais que organizam o seu pensamento de modo liberal. E eu vou retrocedendo, eu vou começando, inclusive, lá de trás para depois, vir para frente em ordem cronológica, e vou mostrando que, dentre esses pensadores, nós temos alguns patrimônios liberais que hoje eles são praticamente desconhecidos, ninguém nem lembra destas pessoas, mas que em algum momento defenderam o império das leis contra o império dos homens. E quando falavam do império dos homens, pensavam em Dom Pedro I, monarca absolutista, algo assim, e defendiam, portanto, a Constituição. Desde o século XIX, nós temos pessoas com as quais eu começo o livro, inclusive, então, a você que vai ler o livro, vai começar com essa gente, liberais como o próprio Frei Caneca, em Pernambuco, do século XIX, na Confederação do Equador, que propugnava uma ordem liberal de mundo contra a monarquia absolutista de Pedro I. Portanto, havia um horizonte liberal já marcando a independência do Brasil em alguns dos seus setores, como aquele do Nordeste de Pernambuco. E também tivemos aqui em São Paulo uma figura ímpar dos liberais, que foi o padre Diogo Antônio Feijó, o primeiro líder político do Brasil que foi votado para ser governante do Brasil de modo nacional, quando Dom Pedro I abdicou e foi para Portugal, deixou o trono para Pedro II, seu filho que tinha 4 anos. Enquanto este menino não se tornava adulto,
foram regentes a governar o Brasil, e a primeira vez que o Brasil votou de norte a sul para escolher o seu governante foi quando escolheu o regente. Isto foi entre um governo imperial e outro, e nesse momento ganhou a eleição de modo majoritário, expressivo, essa figura muito ímpar do padre Diogo Antônio Feijó, que então nós conhecemos por regente Feijó, ou alguns chamam de senador Feijó, porque quando foi eleito regente ele era senador. Pois bem, era um padre pobre do estado de São Paulo, um padre com filhos contra o celibato, uma figura muito exótica, até nos termos do século XIX, uma figura bastante popular, bastante dada ao povão, e, portanto, a elite imperial não gostava do padre Feijó, mas que teve um papel decisivo, inclusive era um liberal, lá na primeira metade do século XIX. Então tem uma história de liberais no Brasil, dos quais o padre Feijó, dos quais o próprio Frei Caneca são figuras, eu diria, à esquerda do liberalismo. Então, são figuras de uma posição um pouco mais crítica dentro do liberalismo. Mas também há figuras que são liberais de direita, nós chamaríamos hoje neoliberais, se fosse o caso. Tavares Bastos, o grande explicador do Brasil do tempo da monarquia, era um liberal, bastante dado, inclusive, a imaginar que o Brasil não deveria fazer proteção nenhuma à sua indústria, ao seu comércio e aos seus serviços, porque ele pensava que os Estados Unidos deveriam trazer a civilização mercantil e industrial ao Brasil. Então, o Brasil deveria ter tratados de livre comércio com os Estados Unidos, franqueando todo o espaço nacional aos estadunidenses. Isto já se dava nos meados do século XIX. Então, nós vamos observar que existem liberais um pouco mais à esquerda, padre Feijó e o próprio Frei Caneca, liberais mais à direita, como, por exemplo, Tavares Bastos, outros liberais também com posições bem à esquerda, como Luiz Gama, o grande intelectual e jurista negro do Brasil do século XIX, outros liberais à direita, como Rui Barbosa. Há uma miríade que vem chegando até os dias de hoje. Quando nós encontramos os neoliberais, eles não falam novidades. Tudo que eles falam hoje tem uma história que já remonta ao passado. Com um detalhe, boa parte desses neoliberais nem sabe que existiu Tavares Bastos, nem se sente descendente do Tavares Bastos. Eles descobrem as interpretações do Brasil porque, via de regra, são as que saem no jornal. É essa que a televisão majoritária do Brasil passa por aí. Então, esse é um caminho liberal. Se me permite, meu querido Mário Vitor, eu quero também já falar dos outros dois caminhos que organizam a leitura do Brasil. Eu busco aqui ensinar e estabelecer um sistema didático de que existem 3 grandes interpretações do Brasil. A segunda das interpretações é aquela das leituras de mundo não liberais. E olhem que eu chamo essa leitura pelo negativo, porque liberal é aquele ou aquela que pensam que o Brasil deve se organizar pelo capitalismo, deve se organizar conforme leis que são as mesmas na Europa, as mesmas nos Estados Unidos, livre comércio, respeito à propriedade, deve haver um governo imparcial das leis acima dos homens, como se dizia no antigo jargão desses liberais. Esse horizonte de mundo é definido por uma positividade. As pessoas são liberais. O segundo caminho eu defino pelo negativo. É gente que não é liberal. Mas é gente que também não é marxista, porque o marxismo é o terceiro caminho, daqui a pouco eu falo dele. Eu quero falar aqui desta gente que não é nem liberal, tampouco é marxista. Então eu abro uma gaveta no meio entre o liberal e o marxista para falar que existem muitos pensadores que têm posições peculiares e que nós não podemos chamá-las de liberais, mas também eles não são marxistas. Esses pensadores, cada qual tem um modo de pensar. Eles são juntados aqui, unidos pelo negativo, não são nenhum nem outro. Então, é uma espécie de vale-a-couto, onde cabe muita teoria, muita gente muito dispar uma com a outra. Mas o que eles têm em comum? Um louvor à coesão social ímpar que tem o Brasil. Não por causa da lei. Quem é liberal defende que o Brasil tenha leis iguais às leis dos Estados Unidos. Então, o Brasil deveria ser um país igualzinho aos Estados Unidos. E o que falta a nós é chegar ao modelo estadunidense, que é a Operação Lava Jato. Ela imagina isso. Falta ao Brasil um sistema de regulação dos contratos e das empresas como o dos Estados Unidos. Vamos torná-lo igual à Europa. Esta outra leitura não liberal não pensa assim. Essa outra leitura é uma leitura mais conservadora, mais reacionária, muitas vezes. Detalhe, até com gente que não é conservadora e não é reacionária, tem posição progressista, mas parte também de um pressuposto não liberal. O que essa gente diz? Diz assim, o Brasil não é igual aos Estados Unidos. O Brasil não é igual à Europa.
E muitos desses, os mais reacionários, dizem: o Brasil sequer é igual à América de colonização espanhola. Muitos propugnam isso, inclusive. O Brasil é um caso ímpar no mundo. Então, é um país, aí pode vir o que quiser, as pessoas preenchem os pontinhos como queiram. É um país tropical, é a maior nação do mundo que foi erguida e erigida nos trópicos. É um país com uma gente muito peculiar. Aqui a gente se beija, aqui a gente se abraça. O estadunidense mal dá a mão. Aqui a gente já dá 3 beijinhos e qualquer coisa assim. Então começa a pegar aqui um certo exotismo para dizer: o Brasil não deve ser tomado de modo liberal igual aos outros. Tem coisas nossas. E o maior pensador, maior exemplar dessa leitura foi Gilberto Freire. Gilberto Freire, em obras como Casagrande e Senzala e tantas outras obras, ele busca organizar uma explicação do Brasil, mostrando uma certa docilidade brasileira. Isso caiu como uma luva na mão da ditadura brasileira ou da ditadura de Portugal, de Salazar, dizendo que Portugal era um país melhor do que outros, porque quando fez a colonização do Brasil, o português fazia sexo com a indígena brasileira e com a negra escravizada do Brasil. E o colonizador inglês tinha repulsa à escravizada da América do Norte. Então, Gilberto Freire, a partir de questões como tais, ele infere, isso é leitura reacionária, já vou aqui antecipando, ele infere que o Brasil tem uma certa docilidade erótica, que é uma vantagem do Brasil. Aqui as pessoas não têm diferenças raciais na hora do amor, na hora do afeto, e tudo isso que constitui um certo exotismo do Brasil, que inclusive quando Salazar, lá em Portugal, lia essas postulações do Gilberto Freire, isso era do agrado extraordinário para o salazarismo, dizendo: está vendo, Portugal não é a pior colonização da Europa, a mais atrasada da Europa, era a melhor, porque nós nos entrosávamos com os colonizados, então a escravidão nossa era dócil. E essas imagens de que a escravidão brasileira fosse menos pior do que a inglesa lá nos Estados Unidos da América, isso organizou um certo sistema de pensamento brasileiro que, inclusive, até hoje, para a direita e a extrema-direita, faz com que essa gente diga assim: o Brasil não é racista, aqui as pessoas são amigas umas das outras, e essa infâmia, inclusive, porque isso é uma infâmia, essa leitura de que o Brasil não tem racismo porque as pessoas, aí vem essas frases horrendas e absurdas, nojentas, que dizem assim: a pessoa não é racista porque tem um amigo negro, porque a sua empregada doméstica é negra e é como se fosse de casa. Esses horrores têm um lastro sociológico. Gilberto Freire habilitou muito um pensamento nesse sentido. Então eu diria que aqui existem muitos pensadores dessa tradição que não são liberais. Gilberto Freire não está dizendo que o Brasil é igual aos Estados Unidos, está louvando que o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Aqui se dá uma dimensão de um país que organiza um afeto, uma posição açucarada. O próprio Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, eu falo isso no livro, ele diz: um português falaria assim: dá-me tal coisa. Um brasileiro fala: me dá tal coisa. Este me dá era o patrão no tempo, segundo Gilberto Freire, da colônia, que quando falava com o escravizado, com a escravizada, ele falava de modo suave. Esta era a postulação de Gilberto Freire. E olhem o quanto isso impactou muito da explicação social brasileira. Até hoje, muita gente da extrema-direita diz assim: o Brasil não é racista, aqui todos se dão bem, a pessoa dá risada. E essas tragédias que são muito organizadoras. Mas olhem, porque aqui no livro eu ponho no caminho destes não liberalismos Gilberto Freire, mas ponho também neste caminho Darcy Ribeiro, que politicamente não tem nada que ver com Gilberto Freire. Gilberto Freire, em algum momento da vida, foi udenista, defendeu a ditadura militar de 64, e Darcy Ribeiro, trabalhista, brisolista, janguista, getulista, comeu o pão que o diabo amassou quando veio a ditadura militar. Teve que se exilar do Brasil. Então, ele é uma antípoda, de algum modo, de Gilberto Freire. No entanto, em um livro fundamental, O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, antes de morrer, inclusive, na década de 1990, ele organiza uma leitura do Brasil que diz: o Brasil é um país que foi lavado a sangue de indígenas e negros. No entanto, este Brasil é um país de uma miscigenação que deveríamos louvar, não de modo reacionário ou conservador, de modo crítico. Darcy Ribeiro tenta fundar uma plataforma transformadora a partir desses mesmos fatos que Gilberto Freire via colocando açúcar, dizendo que eram bonitos. O próprio Darcy Ribeiro vai dizer: é um moinho de moer gentes, mas a nossa gente hoje é uma gente mestiça, é uma gente de bronze,
e, portanto, uma gente que poderia ter um vínculo nacional. Ele é um nacionalista, trabalhista, brisolista, varguista. Este vínculo nacional deveria ser um motivo a partir do qual o Brasil fosse uma nova Roma, melhor do que a Roma lá de 2000 anos. Era uma postulação de esquerda, não é marxista, mas é uma postulação que olha que o Brasil tem uma diferença, olha para o fato proposto por ele de que o Brasil tem uma diferença que outros países não têm. Tem algo que é tipicamente brasileiro. Este é o segundo caminho, não é igual dos liberais. E ao terceiro caminho, este é o maior, este é o melhor deles, é o caminho das leituras sociológicas críticas do marxismo. Nós podemos dizer que Darcy Ribeiro é alguém relativamente próximo a uma leitura crítica de mundo, porque era um pensador de esquerda, isso é muito verdade. E, já de outro modo, Gilberto Freire é um pensador da direita, destacadamente de direita, e se louvava disso, se jactava por ser um pensador de direita. Mas o próprio Darcy Ribeiro não tem as armas científicas do marxismo, porque o marxismo inaugura, só no século XX, no século XIX não havia esta ferramenta do marxismo. O marxismo inaugura no século XX uma interpretação do Brasil que vai nos ensinar algo decisivo. O fundamental do Brasil não é se o senhor de escravizados era açucarado no trato com o escravizado ou não. Era que havia um senhor de escravizados e escravizados, e este é um modo de produção escravista, colonial. Então, a dimensão sobre se beijava ou não o senhor de escravos ou de escravizados, as pessoas escravizadas, é a pergunta menos importante. A mais importante é, havia escravidão, havia um modo de produção. Então, é preciso pensar de modo científico e maiúsculo a realidade a partir do modo de produção. E essa tradição no Brasil começa apenas no século XX, no século XIX, não havia essas ferramentas. Marx é um pensador da segunda metade do século XIX e demorou para que sua leitura sistemática chegasse no Brasil. Havia uma ou outra pessoa que leu Marx, pessoas que leram Marx no final do século XIX, no começo do século XX, mas o marxismo surge de modo mais pleno no século XX. O primeiro grande sociólogo do Brasil que conseguiu entender um problema do modo de produção no Brasil foi Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior é um pensador incontornável do Brasil, que operava num diapasão muito superior àquele de Gilberto Freire, mesmo aquele de Sérgio Buarque de Holanda, que é liberal e que dizia de que o brasileiro é cordial e precisava ser imparcial e favorável às leis. Caio Prado Júnior vai dizer, o problema do Brasil é que o Brasil é um país organizado sob modo de produção capitalista. O problema é o capitalismo no Brasil. E esta leitura de Caio Prado inaugura todo um debate este no qual eu vou ensinando também no livro, que tem outras figuras referenciais na segunda metade do século XX que avançam de modo ímpar nesta reflexão, nesta ciência. Então eu trago aqui o exemplo de dois importantíssimos sociólogos do Brasil, dois fundamentais pensadores do Brasil. Um deles foi Rui Mauro Marini, que foi perseguido pela ditadura militar, teve que produzir talvez metade da sua obra fora do Brasil, no exterior, principalmente no México, ainda mais no tempo de Allende também, no Chile. Rui Mauro Marini, que é um brasileiro estudado no mundo inteiro, que demonstrou que o Brasil era um país capitalista dependente, e quanto mais o Brasil se industrializava, não era para romper com a dependência, pelo contrário, era para ser um país subimperialista. Então vinha a empresa da Europa, a empresa automobilística da Alemanha, punha uma fábrica no Brasil, não era para o Brasil se tornar um país pleno e independente, era para fazer do Brasil uma plataforma imperialista contra outros países mais submetidos ainda que o Brasil. O Brasil produzia carro aqui para ser explorado aqui e ainda vendia carro para o Paraguai. Então, havia uma cadeia de imperialismo e o Brasil não era o topo da cadeia. O Brasil era um país altamente explorado nesta cadeia. Então, o Rui Mauro Marini vai mostrando que, inclusive, as soluções da ditadura, como estas da industrialização, não salvavam o país, porque a industrialização da ditadura era mediante capital estrangeiro. Então, isso aqui não fazia a emancipação do país. Quanto mais gente empregada na indústria, isso não libertava a classe trabalhadora, jungia ainda mais a classe trabalhadora. Rui Mauro Marini é, portanto, um sociólogo fundamental da segunda metade do século XX. E o outro incontornável sociólogo foi Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que tem uma história belíssima, uma história de luta pessoal espetacular, ele é responsável por um dos momentos mais importantes da compreensão social brasileira. Na década de 60, quando ele vai ser cassado
pela ditadura militar e tem que ir para o estrangeiro, Florestan Fernandes, naquele tempo do exílio, mas depois também na sua volta, após este momento, ele organiza uma reflexão sobre o Brasil fundamental a respeito da Revolução Burguesa no Brasil, e na década de 70 ele se torna plenamente marxista e plenamente radical. Tanto é que a obra última do velho Florestan Fernandes, ao tempo em que ele foi deputado constituinte na década de 80 e também no começo da década de 90, é uma obra plenamente radical, plenamente revolucionária. Via de regra, estes são os livros de Florestan Fernandes que a sociologia do Brasil não lê, porque a sociologia do Brasil prefere ler os livros mais antigos de Florestan Fernandes, que são mais clássicos, tratam dos índios tupinambás daquele tempo de 1500, então não fazem cócega com o problema de hoje. Florestan Fernandes, no entanto, na década de 70, percebeu algo fundamental, e eu destaco aqui no livro. O Brasil é organizado de modo capitalista, a burguesia do Brasil domina o Brasil de modo extremo, o povo brasileiro é subjugado, só que a burguesia do Brasil, por sua vez, é acoplada à burguesia imperialista dos Estados Unidos, principalmente, mas também da Europa e de outros países. Então, é um país submetido ao imperialismo. Os meios de comunicação de massa do Brasil são meios postos para este domínio e jamais dão uma outra leitura de mundo. O modo pelo qual o povo brasileiro pensa vem mediante igrejas cuja matriz de pensamento é para manter o domínio. Os militares do Brasil não são nacionalistas, são defensores dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, de tal modo que, se eu pego esse quadro inteiro, Florestan Fernandes fez isso, Florestan percebeu, deu-se aqui o que ele chamou de circuito fechado. O Brasil é totalmente encadeado para a lógica de exploração do capital, e o povo é organizado para não entender isso, para pensar que é assim mesmo, que o povo deve lutar pelo seu e não mudar a sociedade, que Deus quis assim, a televisão ensina que é assim que tem que ser, etc. e tal. O Florestan Fernandes percebeu, com este sistema, nós temos um circuito fechado, e deste modelo, só assim, não adianta reformar as instituições. Todas as instituições são do capital. Então, dizia o Florestan Fernandes, apenas a luta socialista quebra este modelo. Aí, quando vem a Constituição de 88, o final da ditadura, Florestan era deputado federal, todas as pessoas liberais de esquerda diziam, agora o Brasil vai, porque agora nós não temos mais ditadura, teremos democracia, teremos uma ordem que nos habilitaria a crescer democraticamente. Foi a ilusão do PT, foi a ilusão do PSDB e de outros partidos mais liberais. Pois bem, Florestan foi contra toda essa leitura, embora ele fosse um deputado do PT, mas era um deputado do contra, dentro da leitura teórica do PT. Ele dizia, mesmo com Constituição e com democracia, nós mantivemos os militares intactos, eles são antinacionalistas. Nós mantivemos as televisões e os meios de comunicação nas mãos da extrema-direita. Nós mantivemos um poder social nas mãos de igrejas e outros mais, escolas, universidades, que são todas entidades que fomentam a ideologia do capital. A burguesia do Brasil não concede uma vírgula em favor do povo. A burguesia do Brasil é submetida à burguesia dos Estados Unidos. Prefere viajar para Miami do que qualquer outro lugar. Conhece mais Miami do que propriamente São Paulo. Então, o que nós vamos dizer, o que Florestan vai dizer, é que nós não saímos desse quadro. Ele já anunciava, o Brasil, por mais que tente arranhar para ver se quebra essa casca com a democracia não é suficiente para fazer o Brasil sair do lugar. É preciso socialismo. E, de feito, nós tivemos aí décadas de experiência democrática e o Brasil, o que conseguiu sair do lugar, vem um golpe em 2016, volta tudo para trás. E agora, se o Lula consegue 2 ou 3 coisinhas, nada garante que daqui a um pouco não se quebrem essas 2 ou 3 coisinhas. Então, essas leituras críticas são fundamentais. E no livro, eu lembro de Caio Prado, lembro de Rui Mauro Marini, lembro de Florestan Fernandes, mas também lembro de uma miríade de outras pensadoras e pensadores fundamentais que avançaram nessa leitura crítica. Então, eu lembro de Ciro Flammarion Cardoso, Jacó Gorender, que mostraram que o Brasil é um país muito peculiar, porque ele não foi como um país da Europa que saiu do feudalismo e chegou no capitalismo. O Brasil não saiu do feudalismo, não teve feudalismo em 1500, 1600. O Brasil saiu de um escravismo colonial, era o modo de produção do Brasil, colônia, e depois chegou no capitalismo. Nossa história é peculiar, não é igual à história de Portugal, a história da França, a história da Inglaterra. Mas também, dado isto, é preciso pensar a natureza das próprias relações raciais do Brasil. E aqui eu trago Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, esta autora fundamental para pensar a sociologia do Brasil de modo crítico e marxista, e também Clóvis Moura.
o grande pensador negro do marxismo do Brasil e que se ocupou de pensar as questões raciais. E vou desenvolvendo essa leitura crítica até chegar a pensadores muito contemporâneos do final do século XX, início do século XXI, como Décio Sais, um grande intérprete do Brasil. Então, eu vou fazendo aqui todo o encaminhamento das leituras críticas, de tal modo que o leitor, quando se depararem com um livro, eles vão entender que existem eixos, que existem horizontes. Alguém vai dizer, eu gostaria de pensar de modo marxista, crítico, radical. Quais são os autores e autoras? Quais são os temas que eles trazem, as abordagens que eles trazem? Alguém vai dizer, eu gostaria de aprofundar mais o tema da história da formação do Brasil. Ciro Flammarion Cardoso, Jacob Gorender. Gostaria de aprofundar mais as questões raciais, questões de gênero. Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, gostaria de perceber mais por que o Brasil hoje não sai do lugar, mesmo com o governo de esquerda, mesmo com a Constituição Federal, mesmo com o STF, e ele não sai do lugar. Florestan Fernandes, Décio Sais, outros mais. Então eu vou colocando aqui um contexto de autoras e autores para habilitar a nossa leitura, o nosso leitor, a avançar nesses grandes caminhos sobre o Brasil. Muito bem. Nessa parte final, depois desse levantamento exaustivo do conteúdo, da interpretação proposta pelo livro, essa organização do pensamento sobre o Brasil, que o livro se encarrega, eu queria lhe perguntar o seguinte: o livro chega aos acontecimentos do tempo atual. E ele trata, nessas perspectivas, de enquadrar a redemocratização de 1984-85, também a Constituição de 88, enfim, o período, digamos, democrático, depois o golpe de 2016... E a retomada, de certa forma, impressionante, da liberdade do presidente Lula, vitória contra um governo fascista, com o apoio, aparentemente, de uma parcela do STF, que, digamos, deu uma pirueta e resolveu voltar atrás naquilo que havia conduzido ao golpe de 2016, incrivelmente. Às vezes eu fico perguntando, assim, lendo o seu livro, se você considera que a Constituição de 88 foi positiva ou negativa, porque se ela foi positiva, ela trouxe, de certa maneira, certas conquistas, ou ela trouxe uma espécie de princípio das conquistas, e, ao mesmo tempo, ela parece ser uma Constituição que é uma Constituição enganadora, que ela é uma espécie de barra de contenção, dique de contenção das verdadeiras transformações necessárias ao Brasil. A mesma coisa me parece em relação ao papel do Lula e do petismo no Brasil. Parece que, ao mesmo tempo, são positivos, mas também são aqueles agentes que, digamos, de certa maneira, barram as transformações mais profundas necessárias e acabam sendo, digamos, partícipes de uma ordem que não avança. Afinal de contas, a Constituição de 88, os governos petistas, a reeleição do presidente Lula, é boa ou ruim, avança ou não, e, da mesma maneira, algumas instituições jurídicas, não é? Do direito, da justiça, como o Supremo Tribunal Federal, nessa, digamos assim, nesse trapézio que a gente testemunha no Brasil, de uma maneira talvez inédita no mundo, única no mundo, em termos da amplitude das mudanças. Mário Vitor, eu, agora publicando o Sociologia do Brasil, um dos meus livros anteriores, que também é da Boitempo Editorial, é Crise e Golpe. Crise e Golpe eu o escrevi ao tempo em que
Temer estava no apogeu do golpe e Bolsonaro estava ganhando a eleição, né, em 2018. Então, eu, naquele momento, postulei uma interpretação muito divergente da interpretação tradicional das esquerdas do Brasil. E Sociologia do Brasil avança naquela interpretação e mostra como é que isso se dá na sociabilidade brasileira. Eu disse em Crise e Golpe que 1988 teve um impacto no Brasil. É claro, nós tínhamos uma Constituição de 67, 69, e que teve, inclusive, atos institucionais emendando este farrapo de Constituição ditatorial. E a Constituição de 88 é uma Constituição democrática. Eu falei aqui do velho Florestan Fernandes, que foi um deputado constituinte, como vários e várias outras, que tiveram uma qualidade muito grande, embora eles fossem amplamente minoritários. No entanto, tinham lá uma tentativa de enviesamento para ver se a Constituição ficava um pouquinho mais progressista. Então, óbvio que a Constituição é melhor do que o AI-5, isso é inegável. Bem como, óbvio que o governo do presidente Lula é melhor, muito melhor do que o governo anterior, e mesmo o anterior do anterior, que deu o golpe, porque a comparação nem é permitida nesse caso. Enfim, é comparar qualquer coisa com um horror. Então, a dimensão aqui é outra. Esse aí é o Crise e Golpe, Mário Vitor. Exatamente esse é o livro que antecede a reflexão sobre o Brasil, deste livro aqui, que é o Sociologia do Brasil. E em Crise e Golpe, eu postulo uma teoria, uma interpretação muito peculiar. Em que Crise e Golpe eu digo que 88 existiu a Constituição, a democratização, que vem de 84, 85. No entanto, esses marcos, eles têm menos importância do que 1964. 88 não venceu, nem passou a limpo 64. A minha tese é uma tese muito contundente. Eu tenho junto comigo o velho Florestan Fernandes, pai, inclusive, do nosso Florestan Fernandes Júnior, aqui da TV 247, e tenho comigo o Rui Mauro Marini, tantas outras teóricas e tantos outros teóricos, enfim, lembro de Décio Sais, mas tanta gente mais. Eu proponho de modo muito direto e incisivo que o que marca o Brasil até hoje é 64, porque a estrutura militar do Brasil não foi arranhada em 88. Ela se manteve mais ou menos igual, tirando uma coisinha aqui outra lá, mas ela manteve, inclusive, na Constituição, estes arremedos de interpretação que até outro dia geravam aí a hipótese de que eles fossem poder moderador, e que ainda não acabou, porque mesmo que o STF tenha dito que eles não são poder moderador, eles continuam achando que são. Então, 88 não tocou no fundamental dos militares. E o fundamental dos militares se deu em 64, porque em 64 eles deram um golpe e nada aconteceu contra eles. E este golpe, depois de 84 e 85, não sofreram sanções substanciais. Alguém vai dizer, mas eu conheço um processo que houve de um cara lá que era de patente baixa e sofreu um processo. Um ou outro só nesse nível, mas nenhum general sofreu processo, nada foi confrontado em nível extenso. A Argentina confrontou de modo melhor a ditadura dela do que nós aqui. Então, 88 não superou 64. 88 é menor do que 64. A ditadura é a mesma nos termos dos militares. Perseverou por depois de 88 e a gente só foi perceber isto de modo patente em 2016 para frente, quando percebeu-se que o quadro era igual ao de 64. As mesmas idiosincrasias, a mesma turma do Silvio Frota, a mesma ideia de que eles prendem, arrebentam e qualquer coisa dessa, tentativas obtusas de golpe aqui, golpe ali, Rio Centro, derrubada de torre de energia elétrica, são esses estratagemas, eu diria, de baixo nível, e claro, infames, porque morrem pessoas com esses estratagemas, e que vão destruindo um país. Se nós observarmos, Mário Vitor querido, 64 organizou o poder comunicacional do Brasil nas mãos da Globo e das adjacências. E 88 não deu poder comunicacional para as bases, para as massas. E a gente fica nesse quadro até hoje. Então, o padrão brasileiro é 64, que organizou a Globo, organizou o jeito pelo qual o militar manda e desmanda, organizou o sistema político constituindo sempre uma massa que, quando eventualmente, politicamente, a esquerda tiver qualquer pretensão um pouquinho maior, vem organizado um centrão. Então, o centrão é uma organização da ditadura, porque lá tinha senador biônico, lá tinha uma estrutura pela qual estados que eram controlados mais facilmente pela arena tinham expressividade eleitoral maior do que os que eram menos controlados. A ideia de fazer centrão já vem desde muito tempo, e isso vai se reproduzindo. 88 não acabou com isso, pelo contrário, facultou
coisas como tais. E aquilo que 88 parece que contribuiu de bom, que é dar poder para o Ministério Público, para que ele olhasse as garantias institucionais, democracia e direitos humanos, dar poder aos membros do Judiciário para ver se eles melhorariam o país um pouquinho, deu no Dallagnol e no Sérgio Moro. Então, a parte boa, dita boa da Constituição de 88, como não tocava no problema do capitalismo, como não tocava nas lutas sociais decisivas, pelo contrário, aumentou o salário de juiz, aumentou o salário de procurador e falou, agora vocês cuidam do país. Resultado, Moro e Dallagnol. Então, efetivamente, esta ordem, que hoje, inclusive, peculiarmente, eu tenho que até olhar na agenda, que quando eu falo, hoje, maio de 2024, parece que o STF está do nosso lado, do lado bom. Eu sou obrigado a falar isso porque daqui a pouco vai que muda tudo de novo, e então volta o STF de 2016 ou algo assim. Hoje parece que está mais ou menos do nosso lado, mas ontem não estava, amanhã não vai estar de novo, e o padrão mais ou menos da organização jurídica do Brasil é o padrão do Sérgio Moro. É raro quem não tenha essa forma de pensar o mundo. Portanto, este horizonte, ele é um horizonte que veio de 64. 88 fez um certo arranjozinho menor, teve contribuições, claro, mas esses arranjos não foram suficientes para desestruturar o quadro geral, porque agora eu lembro do fundamental. 64 reorganizou, em termos maiúsculos, o latifúndio, que impediu qualquer reforma agrária. E 64 reorganizou o sistema especulativo do Brasil. Bancos dominando o Brasil fundamentalmente. Isso 88 também não acabou. E, portanto, os governos de esquerda depois de 88, que não acabam com o latifúndio, não acabam com o poder da especulação financeira e bancária, hoje localizada na Faria Lima, anos atrás na Paulista, e tempos que não é do Mário Vitor nem meu, lá na Rua 15 de Novembro, no centro de São Paulo, aquela dimensão desse poder bancário, essa dimensão não foi sequer tocada. E a gente paga o preço disso até hoje. O Banco Central, que faz com os juros o que quer, porque os rentistas, que são 0,01% da população, querem sangrar o Brasil. Observemos nós, nem governos de esquerda conseguem quebrar isso. Não revertem privatizações. Então, efetivamente, o quadro nosso tem em 88 uma espécie de página suave, bonita em alguma coisa, mas que não é suficiente para virar 64. Qual é a tragédia? A tragédia é que 64 marcou o Brasil e do padrão de 64 nós não saímos. Militar, Globo, meios organizacionais políticos do Centrão, economia dependente de latifúndio, que na década de 60 tinha uma cara e hoje é o agronegócio, é a outra cara do mesmo, e sistema banqueiro, sistema especulativo e coisas mais. O padrão do Brasil é o mesmo. Com esse padrão a gente não sai do lugar. É o que Florestan falava na sociologia dele, de um circuito fechado. A gente sai muito pontualmente, uma coisinha, uma migalha aqui, outra lá, se consegue disso. Mas até essa pequena migalha, o dia que o capital não quer, o dia que o militar não quer, o dia que o sistema comunicacional não quer, os aparelhos ideológicos não querem, essa migalha é tomada de volta, nem isso fica para o povo. Então, efetivamente, qual é a nossa tragédia? A nossa tragédia é que desde o golpe militar, a cara do Brasil, a sociologia sobre o Brasil, o jeito pelo qual a gente vê o Brasil, essa cara é a mesma. Só que tem uma tragédia a mais. Em 64, havia mulheres e homens de grande capacidade, eu falo de muitos deles aqui, que diziam, é preciso transformar o Brasil, transformar radicalmente, estruturalmente. Um homem que nem era grande coisa em termos de transformação estrutural, mas era alguém nesse quadro, e caiu por causa disso, que era João Goulart, dizia de reformas de base. E hoje a gente está pensando em migalha do cotidiano para ver se aumenta 1 ponto do salário mínimo. Enfim, e não pensa como pensava o João Goulart em dobrar o salário mínimo no mês que vem. Quando ele pensou isso, ele caiu 10 dias depois. Então, nós observamos que, inclusive, a nossa pauta ficou minúscula e nós não conseguimos mais lutar contra o capitalismo, exatamente porque nos faltam meios para isso, porque o pensamento social brasileiro passou nas últimas décadas, desde a ditadura, por uma tal avalanche que, quando a ditadura acabou, os que restaram e as que restaram no nível do pensamento intelectual brasileiro são liberais, defendem o padrão dos Estados Unidos, acham que progressismo é imitar aqui o Partido Democrata dos Estados Unidos. Então é fazer mais ou menos como faz o Biden. O Biden não é o Trump, o Biden não é uma pessoa, eu diria que cospe no chão, não sei se o Trump faria isso, mas se não faria, tem tudo para fazer, enfim, algo nesse sentido. O que eu estou dizendo é que não é uma pessoa desse nível. Eventualmente, o Biden come com talheres, mas as guerras que vão pelo mundo, as tragédias que vão pelo mundo, as explorações do mundo, são iguais, tanto para o Trump quanto para o Biden. Então, esse padrão de esquerda liberal, esse padrão neoliberal, é o padrão de 50 anos do Brasil. Por isso que eu escrevi esse livro, meu querido Mário Vitor, porque eu quis romper
com essa leitura de mundo que diz assim, basta a Constituição, basta as leis, agora o STF nos ajuda, agora temos uma boa consciência social, agora com a internet nós não estamos mais reféns dos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa, eu sei que tem internet, tanto é que eu sei que eu estou aqui falando nesse programa tão especial do querido Mário Vitor, para você que está me acompanhando, e que bom que eu possa falar para a pessoa que eu não sei nem de onde ela está me vendo, me ouvindo do Brasil e do exterior, que coisa linda. Só que eu sei também que o algoritmo do celularzinho alcança 200 milhões de brasileiros, e a nossa tentativa aqui é muito nobre, muito valiosa, ela alcança milhares de pessoas, poucos milhões de pessoas, ou seja, o capital domina tudo, na prática, tirando algumas rebarbas. Então, efetivamente, eu não posso mais contar com uma leitura social sobre o Brasil, dessa liberal, neoliberal, que diz assim, basta termos respeito às normas, às instituições, basta darmos poder para os procuradores e juízes, que agora o Brasil vai para frente. Deu na Lava Jato. Exatamente, deu poder para a gente que se sente aqui, uma classe econômica abastada, dizendo qualquer coisa que a esquerda fizer, eu vou perseguir. Esta posição que é de extrema direita. Quem observar a média da ideologia da Lava Jato, é uma média ideológica de extrema direita. Tanto é que esses procuradores e juízes, quando vão para a política, vão diretamente para partidos de extrema direita, posições de extrema direita. Não posso contar com isso. É preciso, mais uma vez, investir a nossa gente de uma ciência crítica e radical para observarmos que a nossa transformação social deve ser estrutural. Enquanto nós não pautarmos fim dos latifúndios, reforma agrária, fim do domínio do sistema financeiro, a retomada de empresas privatizadas, nacionalizações, e enquanto não cultivarmos mobilização ideológica das massas, a gente vai estar sempre nessa história do voo de galinha. Melhora um pouco aqui, vem um golpezinho amanhã, depois tenta melhorar um pouquinho lá, e vem um outro golpe de novo. E nessa história a gente vai vivendo neste voo baixinho e nesta queda também constante. No entanto, eu penso que a possibilidade de refletir cientificamente, teoricamente, sociologicamente, de modo avançado, é entendermos exatamente qual é o problema. Eu sei que ao entendermos exatamente o problema, nós vamos perceber que a transformação social exige de nós uma cirurgia complexa na sociedade. Mas enquanto não fizermos isto, nós somos reféns de uma sociedade que há 100 anos, 150 anos, é refém do capitalismo e por 400 foi refém do escravismo. Então, é com muita esperança que eu escrevo esse livro, meu querido Mário Vitor, e entrego para você, leitor e leitor, porque saber é o passo fundamental para transformar. Isso, toda a sua fala, essa última fala, nós já chegamos ao final e vamos encerrar o programa agora, mas ela demanda uma discussão mais pormenorizada, caso a caso, em detalhes, e como se pode interpretar diversos episódios. Então, eu queria dizer o seguinte, e também como se pode arguir, propor uma transformação radical, crítica, nos tempos atuais. Então, eu queria lhe convidar para voltar aqui ao Forças do Brasil, um futuro muito próximo, para que nós exploremos essas possibilidades a partir do Sociologia do Brasil, de Alisson Mascaro. Alisson, muito boa noite, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, e foi uma honra, foi fantástico, alegria imensa, e vamos nos reencontrar para continuar essa conversa logo, tá bom? Obrigado, querido Mário Vitor. Honra, alegria, satisfação toda minha. Quero poder, de novo, aproveitar aqui a ocasião, convidar você que está me vendo, me acompanhando, lançamento em São Paulo, 11 de maio agora de 2024, às 3 da tarde, Livraria Tapera, Galeria Metrópole, perto do Metrô República, aqui no centro de São Paulo. Depois no Recife, dias 17 e 18 de maio, e depois uma caravana nacional. Quem, por um acaso, estiver vendo essa entrevista depois disso, Mário Vitor, é só mandar mensagem para o Mário Vitor e para a TV 247, onde eu encontro o professor Ares para pedir autógrafo. No meio da rua, a gente senta na sarjeta e eu faço um autógrafo para você depois do dia 11. Mas quem puder, 11, na Taperá, será uma alegria vê-las e vê-los. E Mário Vitor, querido, obrigado por esse espaço tão privilegiado que é pensar aqui o Brasil nesse seu programa de entrevistas, que é o Forças do Brasil. Obrigado, boa noite, acabou, tchau.